Então, um índice muito alto de analfabetismo nesse período. Além disso, tinha problemas de economia, né? Problemas econômicos. Por que isso? Porque é claro que Portugal não poderia depender, né, o resto da vida das colônias, né? A exploração em algum momento ia acabar, né, gente? Não se vive só de exploração. E aí, inclusive, nesse momento também, a gente tinha um problema. Os portugueses tinham um problema maior porque aí também a corte lá, né, portuguesa tinha fugido para o Brasil. Então eles estavam lá meio abandonados, meio sem nada. Não era um momento muito legal, né? Eles estavam meio estacionados aí. Vou colocar aqui até entre aspas para vocês não esquecerem dessa palavrinha, desse termo. Eles estavam meio estacionados, né? Se vocês quiserem, é claro, saber um pouquinho mais sobre essa questão, né? Um pouquinho mais especificamente, vocês podem assistir de novo a aula de realismo, que a gente tem muita coisa para falar aqui, então a gente não vai entrar tão a fundo nessa questão de Portugal, mas só para vocês entenderem que o progresso todo que aconteceu aqui, ó, aqui não estava acontecendo não estava rolando. E para ajudar Portugal, como sempre, como um país em que o cristianismo sempre esteve presente, né, como uma nação, ó, uma nação em que o cristianismo, a religião, a espiritualidade estava sempre muito presente, até por eles acreditarem ser uma nação abençoada, escolhida, a igreja tinha muito poder, é claro, ainda era muito detentora, né, era detentora de um poder muito grande. E aí, gente, outra questão. Aqui a gente está falando do realismo, né, do contexto histórico do realismo em Portugal e na Europa. E aí a gente precisa lembrar que, anterior ao realismo, a escola literária que a gente estava estudando era o romantismo, certo? Então, muitos valores românticos, aqui, valores ou ideais, tá, gente? A mesma coisa aqui no caso. Muitos valores ideais românticos apareciam ainda mais em Portugal, né? Como se Portugal tivesse um pouquinho atrasado em relação ao restante da Europa. E aí, o que isso culminou, né? O que aconteceu? Aqui começa uma questão muito importante, que eu vou colocar aqui para vocês, que vocês já viram, né? E eu vou relembrar, que é a questão Coimbra. E o que foi essa questão Coimbra? Aqui na questão Coimbra, a gente tem como até protagonista o Antero de Quental, que viu tudo isso aqui acontecendo, né? Um estudante de direito, inclusive, de Coimbra, por isso questão Coimbra. Então, aqui, um estudante de Coimbra. Ele viu que isso tudo estava acontecendo, é claro que muitas pessoas já tinham visto, mas nem todo mundo tem coragem de falar, né, gente? Tem que ter alguém ali para dar uma agilizada na coisa. E aí ele viu que estava acontecendo tudo isso, olha tudo que estava acontecendo na Europa, olha todo esse progresso, e a gente aqui em Portugal ainda desse jeito, estacionado, com uma desigualdade social extremamente grande, né? Então, com muita desigualdade, enfim, com todos esses problemas, e o pessoal ainda fica discutindo, fica idealizando, falando do romantismo, né? Pregando, então, mantendo os ideais conservadores do romantismo. Gente, tem um monte de problema aqui, né? A gente, isso eu tô dizendo como se fosse o Antero, tá? A gente precisa progredir, né? Então, o que o Antero queria? Ele queria o progresso, da mesma maneira como acontecia no restante da Europa. E claro que a partir, né, desses valores românticos, desses ideais românticos, que ficavam retomando o passado, que ficavam idealizando coisas, mas não falava da realidade em si, era um problema também, né? Então, o Antero de Quental começou a analisar aquilo e viu que ele queria, claro, como muitas outras pessoas, né? O que ele precisava, o que Portugal precisava era do progresso, o mesmo progresso que tinha atingido ali a Europa. Então, nessa questão coimbrana, né, o Antero de Quental ele vai se posicionar em relação a isso, vai ter um cara que não vai gostar, como sempre, né? Sempre vai ter alguém para se opor, e esse cara é o Feliciano de Castilho.
E aí ele vai se posicionar de volta, vai falar que não concorda. Então, o Feliciano aqui, vocês podem pensar que ele era mais conservador, né? Defendia lá os ideais românticos, né? A questão toda de que o que o Antero estava propondo era muito moderno, né? Era toda uma questão muito moderna. E aí o Antero devolve, claro, a crítica, rebate a crítica de forma bem... de forma argumentativa mesmo, dando vários exemplos, várias formas de defender a opinião dele do porquê aquilo era importante, e a gente vai chamar isso, inclusive, de bom senso. Esse artigo, né, que ele publicou, porque aqui essas farpas elas eram trocadas a partir de artigos. Então, o Antero de Quental publicou lá um artigo falando sobre essa necessidade do progresso em Portugal e tudo mais, sobre como esses valores e ideais românticos da literatura já estavam ultrapassados. E aí o Feliciano de Castilho foi lá e devolveu, né, falando, não, cara, você tá ficando louco, não é assim, essa modinha aí, essa coisa muito jovem, isso não funciona. E aí o Antero de Quental respondeu o Feliciano com um texto que a gente vai chamar de bom senso e bom gosto, inclusive ficou conhecido por isso. E aí ele vai responder à altura, né? E claro, gente, vão ter muitas pessoas que vão ficar a favor de Antero, muitas que vão ficar a favor de Feliciano, e isso cria toda uma situação que vai levar, inclusive, né, as pessoas que concordam com Antero de Quental, que inclusive são muitas, vai levar a uma outra questão. Aqui a gente está passando bem por cima, tá, gente? Vai levar a uma outra questão que a gente vai chamar de conferências democráticas. Essas conferências democráticas eram reuniões que o pessoal aqui que defendia, né, essas mesmas ideias do Antero e que eram a favor dessa nova forma, né, do realismo em si, dessa nova forma de trazer esses valores, deixar esses valores e ideias românticos de lado, falar sobre os problemas sociais, tratar desses problemas que assolavam Portugal e, por consequência, né, por conta toda essa industrialização, esse progresso da Europa que não chegou em Portugal. Portugal tinha muitos problemas políticos, econômicos, sociais, e eles passaram, né, foi juntando aí um grupo de pessoas para discutir esses problemas. Então, essas conferências democráticas, elas aconteciam no Cassino Lisbonense, chamado Cassino Lisbonense, e eles tratavam justamente, era como se fosse um grupinho ali, uma reunião, para discutir esses problemas sociais, né, para falar sobre esses problemas sociais, políticos. Inclusive, tem um trecho aqui que eu vou ler para vocês, em que eles explicam, né, segundo essa de Queiroz, que eu já vou explicar um pouquinho melhor para vocês, que eles falam exatamente sobre qual é a ideia dessas conferências, porque esse grupo queria se juntar. Inclusive, eu não coloquei aqui, mas uma das pessoas que se junta a Antero de Quental é nada mais, nada menos do que o nosso querido Essa de Queiroz. E é aí que começa a nossa história com o realismo, a partir disso aqui. Inclusive, essa questão Coimbra é de 1865, né? Essa publicação desse artigo, Bom Senso e Bom Gosto, é de 1865 e é aqui que a gente entende como inaugurado o realismo português. Tudo bem? Vou colocar aqui, ó, realismo em Portugal, 1865. Beleza?